Olá, vamos a um problema agora sobre potencial elétrico. Um elétron-volt, EV, é por definição a energia cinética adquirida por um elétron quando acelerado a partir do repouso por uma diferença de potencial de 1 volt. Considerando a massa do elétron 9 vezes 10 a menos 31 kg e sua carga elétrica em valor absoluto 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, a velocidade do elétron com energia cinética 1 elétron-volt tem valor aproximado. Aí temos A, 6 vezes 10 a 5 metros por segundo, B, 5 vezes 10 a 5 metros por segundo, C, 4 vezes 10 a 5 metros por segundo, D, 5 vezes 10 a 4 metros por segundo, e letra E, 6 vezes 10 a 4 metros por segundo. Estão aí as opções. Bem, para resolver esse problema, é interessante que a gente perceba nesse exercício que sobre o elétron está atuando essencialmente a força elétrica. Então a força elétrica ela produzirá aceleração e terá o status de força resultante sobre esse sistema, sobre essa partícula. Vamos recuperar algumas ideias da eletricidade. A diferença de potencial ela pode ser escrita como o trabalho da força elétrica U dividido pela carga Q, sobre a qual a força atua. Isso nos permite escrever que esse trabalho da força elétrica U seja escrito como Q vezes a diferença de potencial, a carga vezes a diferença de potencial. Essa grandeza U ela pode ser entendida como energia e também como trabalho. Certo? Da mecânica, nós podemos trazer também a ideia de que o trabalho da força resultante equivale à variação da energia cinética do sistema. Essa energia cinética ela é dada como uma energia cinética final menos uma energia cinética inicial. Energia cinética inicial. No caso que estamos tratando aqui, a energia cinética inicial ela é informada como sendo zero. Então, o nosso trabalho da força resultante vai ser essencialmente a energia cinética final do nosso sistema. Ok? Então, podemos escrever agora que esse trabalho da força resultante pode ser escrito como 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado, ou seja, a energia cinética final do elétron, e também como o trabalho da força elétrica, que é Q vezes a diferença de potencial. Essa diferença de potencial, nós já fomos informados que ela vale 1 volt. Ok? Bem, então, com isso, nós podemos então escrever a seguinte expressão, 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado será igual a Q vezes V, implicando que 1/2 de 9 vezes 10 a menos 31 vezes a velocidade ao quadrado, isso será igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes a diferença de potencial, que vale 1. Temos então uma equação para V ao quadrado. Portanto, V ao quadrado pode ser escrito como 3,2, que é o 2 do denominador. Ao passar para o outro lado, temos 2 vezes 1,6, 2 vezes 1,6, que é 3,2 vezes 10 a menos 19, dividido por 9 vezes 10 a menos 31. Ou seja, realizando essa conta, nós obtemos que o V é aproximadamente 5,9 vezes 10 a 5 metros por segundo. Ok? Então esse é o resultado que nós obtemos para a velocidade
de um elétron que é acelerado somente por uma diferença de potencial de 1 volt. Quando nós olhamos nas opções, nós vemos que o valor mais próximo desse valor que nós obtivemos é o valor da opção A, que é 6 vezes 10 a 5 metros por segundo. Então, nossa opção escolhida aqui será a letra A, resolvendo então o problema. Tá ok? Um abraço a todos.